alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Nós passamos aí por 30 dias de férias, espero que cada um de vocês tenha aproveitado da melhor forma possível, mesmo tendo esse maldito desse vírus aí, Covid-19, perturbando um pouquinho das nossas férias, né? Espero que você possa ter aproveitado da melhor forma possível. Nós vamos começar as nossas aulas novamente nesse sistema online, onde essas primeiras aulas vamos fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos no primeiro e segundo bimestre. E para a gente começar nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o continente africano e um pouquinho do continente americano. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando foi se fazer o povoamento do continente africano, na verdade já existia povos naquele lugar, os europeus que saíram por aí, dizimando as outras civilizações, eles chegaram até o continente africano e viram os negros. Primeira coisa que eles acharam que não era bem gente, que eles podiam utilizar aquele povo de formas diferentes. Então foi quando eles começaram a povoar o continente africano e tornar a sua civilização raiz escrava. E aí vamos entender um pouquinho sobre esse processo. Quando os europeus eles chegam até o continente africano, e eles vão fazer em 1885, eles fazem um tratado que foi chamado o Tratado na Conferência de Berlim, e aí eles fizeram uma separação do continente africano. Como que eles fizeram essa separação? Do jeito que eles quiseram. Como se fosse um jogo da velha. Eles riscaram ali no mapa de qualquer jeito, falou esse território é seu, esse é seu, esse é seu, e acabou. Ficou uma divisão muito louca. Cidades foram divididas ao meio, territórios foram divididos ao meio, civilizações foram divididas ao meio, dividindo de um país para outro, sendo que sempre houve parceria entre aquela comunidade. Então, tribos rivais, eles ficaram dentro de um mesmo território. Então isso nunca daria certo. Essa má divisão do continente africano pelos europeus, ela gera problemas até os dias de hoje, que são alguns conflitos. Hoje, um dos principais conflitos que acontece no continente africano é devido a essa questão da má separação do território. Então, eles fizeram essa separação de qualquer forma e o povo continua lutando até hoje para que cada um tenha o seu território reestabelecido. Então essas más divisões gerou vários problemas para a população que existia naquele local. Então existe uma grande quantidade de civilizações com culturas diferentes em desses continentes, né, no continente africano. E dessa forma as pessoas só foram se revoltando. E além disso os europeus começaram a pegar os negros e transbordar para outros continentes para eles trabalharem em troca de quê? De mal comida, né? E muito chicote, muitos foram mortos nesse período. Então isso aconteceu de forma muito triste, que foi a questão da escravidão. E ó, aqueles que acham que a escravidão acabou, não acabou não. Ainda tem escravidão até os dias de hoje. Pode até mudar um pouco, mas que ainda existe escravidão, existe. E hoje não se escraviza a pessoa da cor negra. Hoje se escraviza tudo quanto é tipo de pessoa. Principalmente pessoas que têm um poder aquisitivo muito baixo, que eles vão trabalhar por muito pouco hoje, porque é o modo de sobreviver, é o método que ele encontrou para sobreviver. Então, muitas vezes ele troca seu serviço por uma migalha de pão, podemos citar aqui. Então, olha, essa má distribuição do continente africano fez fazer uma certa divisão. Aquelas que alguns geógrafos vão falar que são divididas em duas partes. A África branca e a África negra. A África branca ela é composta por os países que ficaram mais próximos do continente europeu e são os países mais ricos. E ficaram sendo os países mais desenvolvidos. Dessa forma, esses países mais desenvolvidos, eles são chamados de África branca. Inclusive, ele tem um pouco mais de pessoas brancas nessa região. Quando a pessoa costuma ir fazer turismo na África, ele costuma ir para essa região da África branca. E aí um exemplo disso aí eu vou citar para você quando você vai visitar o Egito,
Então, ele pertence à África branca. A África negra é aquela que já é muito fraca. Ela é muito... as pessoas são mais negras, são mais pobres, os países são subdesenvolvidos, existe uma corrupção muito grande, guerras civis. Então, tudo isso acontece nessa parte da África negra. Professor, o continente africano é um continente pobre? Não. O continente africano é um continente muito rico. Inclusive, grandes pedras de diamantes, safiras saem daquele continente. Ele é muito rico em mineral. Mas o que acontece? As empreiteiras são empresas de outras multinacionais de outros países, vão para lá e retiram esses minerais para si. E aí, em contrapartida, ele deixa um pouco do seu lucro para aquele país. Aí vem o papel da política com a corrupção e destrói tudo aquilo ali e não passa nada para a população. Por isso que a população fica passando as mínguas e as fomes lá. E além disso, ainda tem esses problemas da guerra civil, que vai gerar vários problemas aí para a população. Trazendo um pouquinho para as Américas, ela, depois que iniciou, trouxe também para cá uma grande quantidade de escravos. Aqui, escravos se rebelaram, tentaram trazer o melhor para sua família, montaram alguns quilombos, que foi onde eles acharam essa proteção. Em 1888 foi abolida a escravatura. Abolida entre aspas, né? Em alguns lugares continuou bem além disso, mas aboliu a escravatura. Muitas pessoas, grandes fazendeiros, não aceitavam nas suas propriedades trabalhar negro. Por que já não aceitava? Porque ele tinha que pagar. E para o branco pagar um negro era como ele se estivesse redimindo. Então ele não aceitava. O que ele fez? Começou a trazer imigrantes, pessoas de outros países para o nosso. E o negro ficou de lado, ele não queria nem próximo da sua fazenda. Por quê? Ele ia roubar, ele ia matar o senhor da fazenda, então ele não queria mais contato com o negro. Então o negro sempre foi muito escorraçado, sempre foi maltratado nesse período aí, que ele não era considerado como... Ele era considerado como uma ferramenta de trabalho, ele não era nem considerado um ser humano, né? Olha aí que como nós, seres humanos, somos ridículos com toda essa questão. Aí foi se formando a população brasileira. Hoje nós somos formados por 3 etnias principais: brancos, negros e índios. Essa formou aí a população do Brasil. Nós passamos por vários problemas. Nós temos problemas de corrupção, nós tivemos problemas ambientais, e inclusive o Brasil, no ano passado, no ano 2019, nós tivemos vários problemas. Algumas pessoas com as questões de crise política, que nós saímos de uma corrupção muito grande de governo anterior, de pessoas que não aceitam o governo atual, de pessoas que estão brigando por político o tempo inteiro. Então, existem alguns problemas. O Brasil, ele passa por uma crise política e ele passou também por uma crise ambiental no passado. Lembra lá do derramamento de óleo, que as pessoas não sabiam de onde estava chegando, próximo ao litoral? Lembra das queimadas que aconteceu no ano passado? Tudo isso foi problema, foi crise no ano de 2019 aqui na América do Sul. Então tudo isso é problema que aconteceu aqui. E até os dias de hoje aí entrou 2020, esse 2020 totalmente aí ímpar sobre as questões, e entra o Covid-19. Muda totalmente a rotina do brasileiro. Não só do brasileiro, mas do mundo inteiro. Então até os dias de hoje nós estamos aí, né? Vamos ver como que vai ficar futuramente essa questão. Será que isso aí só vai ser uma história que nós vamos contar que 2019 e 2020 foi dessa forma? Ou será que futuramente virão novas doenças? Futuramente virão novas crises ambientais? Isso aí, quem vai saber é só o futuro, né? Vamos aguardar pra gente ver. Então hoje, pessoal, é só uma revisão. Eu estou deixando aqui embaixo para vocês no blog uma atividade de revisão sobre esses conteúdos. Se você ficar com dúvida, pode olhar aqui mesmo no blog. Volta lá nas aulas anteriores que nós também comentamos sobre essas coisas. Tudo bem? Valeu, aluno. Até a próxima aula. Fico aguardando vocês. Se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, para a gente dar um abraço e pegar na mão. Valeu? Forte abraço e até mais.